Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de uma condição que provavelmente o ouvinte nunca se atentou: a estenose aórtica moderada, mas com baixo gradiente. Sabemos que pacientes que desenvolvem estenose aórtica de grau importante apresentam condições hemodinâmicas valvares distintas entre si. Basta olharmos as subclassificações que encontramos nesses pacientes já no estágio D de dado. O estágio D1 é aquele clássico, em que vemos uma área valvar menor do que 1 cm² e o gradiente médio sistólico pela válvula aórtica acima de 40 mm de mercúrio, independente da fração de ejeção. A partir do momento que encontramos divergências entre a área valvar e o gradiente médio, passamos a lidar com as estenoses aórticas de baixo gradiente, em que temos uma área valvar menor do que 1 cm² e o gradiente médio abaixo de 40 mm de mercúrio, os estágios D2 e D3. Como podemos notar, todas essas classificações referem a um quadro de estenose aórtica importante, portanto, com área valvar menor do que 1 cm². E é sabido na literatura internacional que o estado de baixo fluxo é marcador de prognóstico adverso. Mais do que isso, queda na fração de ejeção é, sem sombra de dúvidas, o pior marcador de gravidade nesse contexto, portanto, a configuração hemodinâmica do estágio D2. Será que em outros estágios da doença valvar aórtica, essa leitura poderia ser levada em consideração? Na estenose aórtica moderada, existem estados de baixo gradiente? Se imaginarmos fisiologicamente, no contexto de uma estenose aórtica moderada, devemos encontrar uma área valvar entre 1 e 1 cm² e um gradiente médio concordante entre 20 e 40 mm de mercúrio, o que seria algo semelhante a uma estenose aórtica moderada clássica. Uma avaliação populacional estudou os ecocardiogramas de pacientes classificados como portadores de estenose aórtica de grau moderado e trouxe insights muito valiosos para a nossa discussão. Primeiro, que discordância entre gradiente e área valvar nesse contexto foi muito frequente, algo em torno de 40%, e se associava a uma sobrevida menor. Um padrão de fluxo normal e baixo gradiente seria o mais prevalente nesse grupo, seguido por algo perto de 30% dos casos compatíveis com baixo fluxo, baixo gradiente, comparável ao estágio D2, e 15 a 20% como baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, comparável agora ao estágio D3. Agora, separando essas configurações hemodinâmicas propostas, os estados semelhantes aos D2 e D3 eram independentemente associados a pior prognóstico evolutivo. Esses dados corroboram justificativas fisiopatológicas que vemos nos aspectos de mortalidade dos pacientes com subtipos de estenose aórtica importante. O estágio de baixo fluxo está associado a maior mortalidade, seja pela queda da fração de ejeção ou mesmo pela disfunção diastólica considerada avançada, ou seja, os estágios D2 e D3. Aqui na estenose aórtica moderada, uma disfunção sistólica levando a um fluxo baixo e um baixo gradiente também se associa a maior mortalidade, bem como estados de disfunção diastólica avançada, que culminam em um volume sistólico indexado menor do que 35 ml por metro quadrado. A avaliação não deve, portanto, se limitar apenas à doença valvar, mas sim a um complexo de interação entre miocárdio ventricular, pós-carga e impedância ventrículo arterial. Se devemos intervir nesse grupo de pacientes, ainda não sabemos, mas que as ferramentas usadas na estratificação da estenose aórtica importante devem também ser usadas na estenose aórtica moderada, isso tem ficado evidente. E mais, pacientes nesse estágio da doença e que apresentam um baixo gradiente devem ter um acompanhamento de perto, já tendo consciência de seu estado mais avançado da doença. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.